Em 1973, alguns cinemas americanos contrataram enfermeiros para ficar de plantão durante as sessões, não como marketing, como precaução real. Relatos de espectadores que desmaiavam, vomitavam, tinham crises de ansiedade dentro das salas se acumularam a ponto de virar pauta de jornal. Um padre que assistiu numa sessão em Nova York saiu direto para se confessar. O Exorcista de William Friedkin não foi só um filme de terror, foi um evento de saúde pública. Décadas depois, a franquia perdeu o rumo e foi reiniciada, cancelada, reiniciada de novo. E agora, em 2027, algo diferente está chegando. Mike Flanagan, de A Maldição da Residência Hill, Scarlett Johansson, e a promessa de fazer o filme de terror mais assustador da carreira de um diretor que já deixou mais de uma geração sem dormir. Mas, para entender o que está vindo, você precisa entender de onde isso tudo nasceu. E nasceu de um caso real, em 1949. Roland Doe. É assim que os documentos eclesiásticos se referem ao menino de 14 anos de Cottage City, Maryland, que em 1949 passou por um processo de exorcismo que durou meses. Envolveu 3 padres jesuítas. Foi documentado com riqueza de detalhe por clérigos sem nenhum interesse em fabricar uma história e gerou um dossiê interno da Igreja Católica Americana que nunca foi publicado oficialmente, mas circulou o suficiente para chegar em William Blatty. O que os padres documentaram incluía movimentação de objetos sem contato físico, alteração da voz para algo descrito como inumano, conhecimento de eventos que o menino não poderia ter, marcas físicas aparecendo na pele durante as sessões e uma resistência física que quebrou 4 homens adultos antes de ceder. Blatty mudou o protagonista de menino para menina, transferiu a ação para Georgetown e publicou um dos romances de terror mais vendidos da história americana. William Friedkin comprou os direitos e fez o restante. O que William Friedkin fez nos anos 70 foi entender que o medo mais profundo não é o monstro. É o familiar se tornando irreconhecível. Regan McNeil era uma criança de 12 anos numa casa comum e foi exatamente essa normalidade que desarmou o público antes do horror começar. Friedkin filmou em temperatura abaixo de 0. Os atores tremiam de verdade. O vapor das respirações aparecia de verdade. O Exorcista ganhou 10 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme. Foi o primeiro filme de terror da história a chegar na categoria principal. Agora, 54 anos depois, Mike Flanagan está construindo algo que parte do mesmo princípio, mas vai em outra direção. Em 2027, o que Scarlett Johansson vai ter que enfrentar dentro dessa história não é só uma entidade, é tudo que ela não conseguiu olhar de frente antes de a porta abrir. Existe um motivo específico pelo qual o tema da possessão atravessa culturas, religiões e séculos sem perder força. Não é o sobrenatural em si, é o que o sobrenatural representa quando habita um corpo humano, a perda total de controle sobre si mesmo. O possesso perde o eu dentro do próprio corpo, que continua funcionando, continua presente, continua sendo reconhecido por quem ama, mas não é mais a pessoa que estava lá. É essa distinção que faz o exorcismo ser o único ritual de combate que as principais religiões abraâmicas desenvolveram formalmente. Uma batalha pela identidade de um ser humano específico que está sendo ocupado por algo que não deveria estar lá. O medo da possessão é o medo de acordar num corpo que é o seu e descobrir que você não está mais no controle dele. O Exorcista,
O Devoto, em 2023, tentou reativar a franquia com Ellen Burstyn voltando ao papel original depois de 40 anos. A recepção foi fria. A trilogia planejada foi cancelada após o primeiro episódio. O estúdio tomou a decisão mais difícil: abandonar a continuidade e recomeçar do zero. E trouxe Mike Flanagan, um diretor que sabe construir terror de verdade. Mike Flanagan construiu uma carreira inteira explorando o mesmo território que o Exorcista original habitava, a interseção entre perda, culpa, fé e horror. A Maldição da Residência Hill não era sobre uma casa mal assombrada, era sobre uma família que nunca conseguiu se recuperar de um luto. Missa da Meia-Noite não era sobre uma criatura sobrenatural numa ilha. Era sobre uma comunidade que decidiu confundir milagre com desculpa para o que já queria fazer de qualquer forma. Ele tem um talento específico que poucos diretores de terror possuem: fazer você amar as pessoas antes de destruí-las. O sobrenatural nos filmes dele não é o antagonista principal. É o catalisador que revela o que os personagens já carregavam dentro deles antes de qualquer entidade aparecer. Ele declarou que quer fazer o filme mais assustador da própria carreira. E a carreira dele já inclui obras que mantiveram gente acordada por semanas. O que ele está construindo para 2027 é um reboot total. História inédita, foco em terror psicológico, fé, trauma e redenção. 3 estúdios juntos: Blumhouse, Atomic Monster de James Wan e a Morgan Creek, que detém os direitos da franquia original. A combinação nunca aconteceu antes. Scarlett Johansson, Chiwetel Ejiofor, Lawrence Fishburne, Diane Lane. Esse não é o elenco de um produto de franquia. É o elenco de um drama pesado que acontece dentro de um filme de terror. Os rumores confirmados por múltiplas fontes indicam que Johansson interpreta uma mãe no núcleo da possessão. Ejiofor seria um ex-criminoso convertido em padre, e esse padre não chegou à fé pelo caminho fácil. Chegou por um caminho que deixou marcas visíveis. Quando ele enfrenta o demônio, não enfrenta do lugar de autoridade moral limpa, enfrenta de um lugar de culpa ainda não resolvida. A diferença entre o de 73 e o de 2027 começa num ponto que vai além de estilo ou técnica. É a diferença entre 2 momentos históricos que nunca vão se repetir. Em 73, o cinema de terror americano ainda operava dentro de fórmulas conhecidas: monstros, vilões identificáveis, regras que o espectador entendia. Friedkin rompeu tudo isso de uma vez. O que ele colocou na tela não tinha precedente. Um ser tomado por dentro, sem causa racional, sem solução lógica, num ambiente doméstico que qualquer pessoa reconhecia como o próprio lar. Esse medo do absolutamente novo de algo que não tinha nome, não tinha forma, não cabia em nenhuma categoria que a cultura já havia construído, é o tipo de impacto que não se replica, porque a humanidade já sabe que aquilo existe. O original chegou antes da linguagem para descrevê-lo, antes do espectador ter defesas para o que estava vendo. Nenhuma versão futura vai poder reproduzir o medo de ver algo pela primeira vez. O que Flanagan pode fazer é diferente: construir terror a partir do que as pessoas carregam dentro delas agora, em 2027, com todas as camadas que esse tempo acrescentou. E talvez esse seja o único tipo de terror que ainda tem alguma chance de chegar perto onde o original chegou. E você? Comenta aqui. Se inscreve no canal, deixe o seu gostei e clica em Hype se estiver assistindo pelo smartphone. Vou deixar esse outro vídeo aqui que tenho certeza que você vai gostar.